de 2 Crônicas, capítulo 15. Vamos abrir lá, peço que os irmãos abram suas Bíblias. 2 Crônicas, capítulo 15. O título da mensagem é Mudanças Necessárias. Lindo especial. O coral também fez um especial lindo. E é muito bom ver os irmãos adorando a Deus com alegria. E isso é uma grande bênção também. Mas vamos então, eu vou convidar que os irmãos fiquem de pé. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 19. 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 1 ao 19. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes e o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Odede, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, e de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu a todo Judá e a Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado ali a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, e no ano 15º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram um sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus dos seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse. Assim, o menor como o maior, tanto homem como mulher. E juraram ao Senhor, em alta voz, com júbilo, e com trombetas e cornetas. E todo Judá se alegrou, deste juramento, porque de todo o seu coração e de toda a sua vontade buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. E também Maacá, sua mãe, o rei Asa depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo a Azerá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra, até ao ano 35º do reinado de Asa. Vamos ler todos juntos o versículo 7.
Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque vossa obra tem uma recompensa. Maravilhoso Deus, que grande bênção estarmos aqui reunidos em teu nome. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe o teu servo aqui, encarregado de transmitir a sua palavra. Pai, a sua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que o Senhor conduza a cada coração, cumprindo o bom propósito do Senhor para as nossas vidas e nos ajuda, Pai, a estarmos dispostos a fazer a sua vontade, a fazer as mudanças necessárias na nossa vida. Pai, capacita o teu servo, que é tão limitado, mas que pelo teu poder, a tua palavra seja pregada nesta manhã. E nós pedimos, muito gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, os irmãos podem se assentar. Então, mudanças na nossa vida, mudanças são necessárias. Eu orava essa semana e desejando que Deus colocasse um outro tema no meu coração, mas o tema foi esse, mudanças. E os irmãos sabem que eu e minha família temos passado por muitas mudanças nos últimos dias. Mudanças de ministério, mudanças de lar, a Kézia mudou de escola, nós vamos mudar de trabalho, estamos começando a servir ao Senhor com os irmãos aqui na amada igreja. Então são muitas as mudanças. Mas as mudanças são comuns na nossa vida. Nós vivemos num mundo de constantes mudanças. As mudanças vêm na nossa vida pessoal, trabalho, estudos, na nossa família. São mudanças que vão acontecendo. Mudanças que vêm por causa das nossas escolhas, das nossas decisões, e mudanças que simplesmente vêm devido aos acontecimentos da nossa vida. São mudanças que nós não planejamos, mas as coisas acontecem e nós precisamos decidir sobre essas mudanças. Então a nossa vida está sujeita a mudanças. Talvez você está passando por muitas mudanças. Talvez a sua vida nesse momento está instável. Você não precisa realizar mudanças nenhuma, né? Está tudo bem resolvido, o seu trabalho, os seus estudos, sua família, está tudo bem estável. Mas certamente, em um momento ou outro, vão surgir oportunidades de mudança. E aí nós precisamos decidir sobre essas mudanças. Nós não estamos no controle dos acontecimentos da nossa vida. Mas nós sabemos que Deus realmente está no controle. E Ele coloca, às vezes, mudanças na nossa vida, porque Ele está trabalhando em algo na nossa vida. E Deus nos coloca em situações porque Ele quer que nós tomemos decisões, decisões que vão agradar a Ele, decisões que vão nos levar a fazer a vontade de Deus. O que nos ajuda, então, quando nós precisamos passar por mudanças, ou quando nossa vida está passando por mais mudanças, o que nos traz paz é confiar no Senhor. É confiar no Senhor e saber que de fato Ele está no controle. Quantas vezes a gente fala, puxa, Deus está no controle. Mas será que nós cremos mesmo de fato que Deus está no controle? Nós precisamos crer que Deus está no controle. Porque é Ele que está, Ele sabe todas as coisas que nós não sabemos. E por isso deve ser o nosso desejo, fazer a vontade de Deus. Orar para que nós tomemos decisões e façamos mudanças que realmente, que primeiramente vão contemplar a palavra e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas por isso nós podemos ter paz em meio a mudanças que surgem sobre a nossa vida, decisões que nós precisamos tomar. Só Deus tem o poder de tornar as mudanças, os acontecimentos benéficos para as nossas vidas. E na palavra de Deus nós encontramos lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Eu vou citar aqui, você não precisa abrir lá, mas você vai lembrar desse versículo. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho. Nós precisamos planejar, né? Mas o Senhor lhe dirige os passos. As nossas decisões, as mudanças na nossa vida, nós precisamos planejar. Porém, a segurança e a paz deve vir do Senhor. Nosso desejo sempre deve ser em fazer a vontade de Deus. É Deus que vai nos dar segurança. Podemos confiar em nossas decisões sobre as nossas vidas, podemos confiar as nossas decisões das nossas vidas ao Senhor. Então, nesse texto, nós vemos aqui
aqui é o reinado de Asa. E Asa, ele é neto de Salomão, filho de Roboão, né? E Roboão, ele herdou o reinado de Salomão. Ele foi um rei que teve muitas falhas, ele teve decisões erradas, ele conduziu o reino de uma maneira que não era para ter acontecido, ele não fez a vontade de Deus sobre o seu povo, ele perdeu a liderança da maior parte das tribos, ele ficou sendo rei apenas da tribo de Judá, e aí então, ele sendo rei da tribo de Judá, ele vendo o exemplo do seu pai Salomão, que começou muito bem, foi o rei mais próspero do reino de Israel. Porém, esse rei Salomão, ele falhou, ele se afastou dos caminhos de Deus no final da sua vida. E mesmo assim, a história do seu pai não foi um exemplo suficiente para que Roboão pudesse servir ao Senhor, conduzir o seu povo a servir ao Senhor. Então, Roboão falhou no seu reinado, em conduzir o povo conforme as leis do Senhor, a palavra de Deus. Então, assim que ele, depois de 17 anos, faleceu, assumiu o reinado Asa. E Asa, desde o começo, ele começa a fazer mudanças. Ele deseja fazer a vontade de Deus. Quando nós olhamos lá no capítulo 14, versículos 4 a 6, nós vemos que ele fez mudanças. E mudanças com o desejo de conduzir o povo em obedecer e fazer a vontade de Deus. Lá vamos ler juntos, capítulo 14, versículos 4 a 6. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Então Asa, ele começou bem o seu reino, ele fez mudanças que conduziram o povo a fazer a vontade de Deus. Mas quando nós olhamos aqui no capítulo 15, nós sabemos que ainda, devido à divisão que houve de Roboão e Jeroboão, né, Jeroboão ele passou a reinar sobre as 11 tribos de Israel, e ele levou o povo a adorar os falsos deuses, ele introduziu idolatria. E Roboão também seguiu, ele deixou que o povo de Judá também adorasse falsos deuses, seguisse falsos ensinamentos. Mas Asa, ele procura iniciar o seu reinado mudando tudo isso. Porém, essas mudanças que foram importantes e que agradaram a Deus ainda não foram suficientes. Por isso, Deus envia o profeta Azarias, quando nós vemos ali no versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. E Deus, ele envia esse profeta com o objetivo de tornar claro para Asa por que tudo aquilo estava acontecendo. Tinha havido uma guerra contra os etíopes, ainda havia guerra contra as 11 tribos de Israel. Então o povo ainda não tinha paz, havia guerra, e quando nós vemos guerras, nós vemos vidas sendo ceifadas, nós vemos problemas acontecendo, e as guerras nunca são benéficas para uma nação. E é isso que nós vemos aqui. Porém, Deus envia o profeta Azarias, e o profeta Azarias, ele explica para Asa por que tudo aquilo estava acontecendo. E ele explica para Asa exatamente o que Deus quer que ele faça. E nós precisamos estar atentos, então, atentos à palavra de Deus, porque as decisões certas vêm da palavra de Deus. É isso que nós vemos nos versículos 1 a 7. É isso que nós vemos o profeta Azarias dizendo para Asa, a vontade de Deus, o que Deus queria que ele fizesse. Deus explicando para ele por que tudo aquilo estava acontecendo. Mas Deus dando uma promessa que ele recompensará. Deus recompensará a todos nós pela nossa obediência e fidelidade a Ele. Deus recompensará quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, mesmo quando não for a nossa vontade.
Deus recompensará quando nós precisarmos mudarmos o nosso plano para fazermos o plano de acordo com a vontade de Deus. É isso que o profeta Azarias está exortando Asa, para que ele faça a vontade de Deus. Quando nós vemos ali no versículo 3, Israel esteve por muitos dias sem verdadeiro Deus e sem o sacerdote que o ensinasse e sem lei. Eles passaram aproximadamente 20 anos na idolatria, nos falsos ensinamentos, com reis que não faziam a vontade de Deus, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando, o versículo 4, na sua angústia, voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Ele está dizendo provavelmente de um livramento que Asa teve numa guerra contra as 11 tribos de Israel. E Deus, ele deu livramento para a sua nação quando eles buscaram ao Senhor. Deus realmente operou e trouxe vitória. Isso a gente vê também no capítulo 14, ali a partir dos versículos 10 até os versículos 16. Os irmãos vão ver que Deus, ele deu vitória para Asa e para o seu exército, um livramento para Asa e seu exército. Mas também ele deixa claro que em tudo isso acontecendo, versículo 5, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Então havia falta de paz, ainda havia guerras, ainda havia situações em que traziam sofrimento para o povo de Deus e que causavam grandes transtornos para Asa como rei. Mas Deus, ele deixa claro que eles precisavam fazer a sua vontade. Então, verdadeira paz vem de Deus quando nós fazemos a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus não é a nossa vontade. Por isso que nós vemos lá em João capítulo 14, versículo 27. Vamos lá, João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós vemos a promessa do Senhor Jesus em dar a sua paz. A paz também que nós sabemos que excede todo o nosso entendimento. Está lá em Filipenses capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento. Quando nós pensamos em mudanças, quando nós pensamos em decisões que nós precisamos tomar, nós precisamos ter a certeza de que Deus nos dará paz em fazer a vontade dele. Nós precisamos ter a certeza de que nós vamos ter paz apenas fazendo a vontade de Deus. Então, é isso que Deus pede para Asa. É isso que Deus pede para o seu povo, que as mudanças que serão feitas, que as mudanças que estavam sendo feitas, pudessem ser ainda implementadas. Ele já estava fazendo a vontade de Deus, mas não era só isso. Deus queria trabalhar em mais áreas. Deus queria levar esse povo a se tornar um povo fiel a Ele, um povo consagrado ao Senhor, um rei que fosse consagrado, não fosse só obediente em parcialidade, mas em todas as áreas. Um rei consagrado ao Senhor. Por isso, nós temos ali no versículo 7 a exortação do profeta para que eles pudessem fazer a vontade de Deus. Nós precisamos lembrar também dos homens de Deus que nós vemos na palavra de Deus, que muitas vezes tomaram decisões que eles sabiam que era a ordem, que era a vontade de Deus, e por isso eles foram abençoados. Nós lembramos de Abraão, quando ele teve a ordem de Deus para sacrificar o seu filho Isaque, ele foi contra a sua vontade, ele foi crendo pela fé que Deus ressuscitaria o seu filho, e ele obedeceu a Deus. Nós vemos também a provação na vida de Jó, e ele decide continuar sendo fiel a Deus.
independente das circunstâncias, mesmo que nada estava dando certo, mesmo que ele tinha perdido tudo na sua vida e até mesmo a sua saúde, ele permanece fiel. Nós vemos a vida de José, a vida de um homem que passou por diversas tribulações, uma vida de um homem que passou por diversas lutas durante toda a sua juventude, durante toda a sua vida, mas ele sempre está fazendo a vontade de Deus. Nós vemos sempre a expressão na vida de José, e Deus era com José. Nós vemos também Josué, na sua firme decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós vemos no coração dos discípulos, quando o Senhor Jesus passa por aqueles lugares do Mar da Galileia, quando ele passa lá pela coletoria, nós vemos os discípulos, a expressão, por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 22, e chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco, e o seu pai seguiram-no. Então nós vemos essa expressão na vida dos discípulos. Eles, assim que Jesus chamava, eles deixavam tudo imediatamente e seguiam a Jesus. Quando nós encontramos na palavra de Deus uma ordem, quando nós encontramos na palavra de Deus, nós entendemos que algo precisa ser mudado na nossa vida. Nós precisamos mudar, realizar essa mudança imediatamente. Nós precisamos fazer a vontade de Deus em nossa vida. Nós precisamos deixar que Deus faça a vontade dele em nossas vidas. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, nós precisamos orar pelas pessoas que trabalham no nosso país na área da saúde, nós precisamos orar pela nossa igreja, pelos nossos pastores. A palavra de Deus deve ser o foco das nossas decisões. As mudanças da nossa vida devem ser pautadas na palavra de Deus. As decisões bíblicas, ponto 2, as decisões bíblicas implicam em mudanças necessárias. Quando nós tomamos decisões que vêm pautadas da palavra de Deus, seja quando nós estamos lendo a palavra de Deus, seja quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus nas pregações e nas mensagens, essas mudanças implicam em mudanças na nossa vida, em atitude de mudanças, mudanças necessárias na nossa vida. Então nós precisamos ter coragem. Primeiramente nós precisamos ter coragem. É isso que o profeta exorta a Asa para que ele faça. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Ele fala para ele ter coragem. Ele fala para ele tomar essa decisão. Ele fala para ele não ter medo de fazer a vontade de Deus. Porque seja o que for que acontecer, quando nós tomamos a decisão de realizar as mudanças necessárias na nossa vida, conforme aquilo que Deus tem nos dado a fazer, nós podemos ter certeza de que Deus fará valer a pena. Deus fará valer a pena. Mesmo quando nós tomamos uma decisão de obedecer a Deus, que à primeira vista não valerá a pena, que à primeira vista vai nos trazer transtornos, vai nos trazer problemas, talvez nos traga prejuízos. Mesmo se assim for, nós precisamos nos esforçar, ter coragem, realizar as mudanças necessárias que a palavra de Deus tem colocado em nossas vidas, que Deus tem tocado em nossas vidas, porque Deus, com certeza, fará valer a pena. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 8. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Oded, ou seja, essa profecia é que Deus tem uma recompensa, Deus recompensará. Nós podemos ter certeza que em todas as áreas da nossa vida e em tudo que nós fizermos, que está de acordo com a vontade de Deus, Deus nos recompensará. Já nessa vida e também na eternidade. São decisões, são mudanças na nossa vida que realmente vão trazer bênção para nossas vidas. E é isso que o profeta exorta a Asa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras, versículo 8, e a profecia do profeta Oded cobrou ânimo e tirou as abominações. Então, ele já sabia aquilo que ainda faltava fazer para que a vontade de Deus fosse feita no seu reino,
para que a vontade de Deus fosse feita na sua vida. E às vezes nós sabemos áreas da nossa vida que nós precisamos mudar. Às vezes nós podemos perceber algo na nossa vida que precisa ser mudado. Mas nós, às vezes, deixamos essas áreas continuar atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, atrapalhando às vezes o nosso ministério, atrapalhando às vezes a nossa família. Coisas que às vezes nós pensamos que são coisas pequenas. Esse pequeno pecado, esse pequeno erro, essa pequena atitude, não tem problema. Mas, para Deus, cada detalhe da nossa vida é importante. Cada detalhe da nossa vida vai fazer a diferença. E é isso que Deus está mostrando para Asa aqui. Asa já estava sendo obediente a Deus, mas Deus queria mais de Asa. Deus queria que ele tivesse uma vida consagrada a ele. Então Asa, ele foi corajoso. Ele teve a atitude de fazer a vontade de Deus. Ele tirou as abominações de toda a terra de Judá e de todo Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico de Salomão. Decisões implicam em mudanças necessárias, e ele fez todas as mudanças que foram necessárias, que eram necessárias para o seu povo, para o seu reinado, ainda mudanças que faltavam ser tomadas. Versículo 9: E reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Muitos das cidades, das 11 tribos que estavam sob o reinado de Jeroboão, tinham passado agora para Judá, porque tinham visto o testemunho de Asa, porque tinham visto que Deus estava sendo com o seu reinado, e passaram a fazer parte do reino de Judá. Um rei que agora estava tendo uma grande e maior influência por fazer a vontade de Deus. E aí então, Asa conduz o povo a fazer uma aliança com Deus, uma aliança que ele já tinha feito com Deus, e agora ele queria também que o povo fizesse essa aliança com ele. Decida consagrar a sua vida ao Senhor. Eu lembro de uma jovem convertida, ela estava na nossa igreja, lá em São Paulo, e ela chegou na nossa igreja, ela tinha um namorado, e nós fomos conhecendo ela. Ele não ia para a igreja, ele não era cristão, e nós estávamos preparando para conversar com ela, para conversar com ele sobre esse assunto, mas antes que nós chegássemos nela e tratássemos desse assunto, ela chegou para nós, pastores, e falou: olha, eu conversei com o meu namorado, e eu expliquei para ele que eu quero fazer a vontade de Deus. E se ele não está disposto a fazer a vontade de Deus, eu também já não estou disposta a continuar esse namoro com ele. E depois dessa conversa, ela falou que ele a deixou. Mas nós sabemos que Deus tem uma recompensa. E quando nós realizamos as mudanças necessárias na nossa vida, que Deus pede para nós fazermos conforme a palavra dele, ele nos recompensa. Essa moça passou alguns anos, mas ela conheceu seu esposo, aquele homem que Deus tinha preparado para a sua vida. E hoje ela está servindo a Deus com esse moço, com esse homem, é um homem de Deus também, e os dois estão sendo felizes, fazendo a vontade de Deus. Eu lembro de um cliente nosso lá na Sociedade Bíblica Trinitariana. Esse homem, ele chegou, ele era novo convertido também, e eu estou falando de mudanças necessárias. Esse homem, ele tinha um negócio lucrativo, né? Ele vendia, naquele tempo era CDs, né? De conteúdo adulto. Ele tinha um negócio próspero com isso. Mas no momento em que ele se converteu, ele sabia: não posso mais trabalhar com essas coisas. Então ele fechou o seu negócio e ele substituiu o seu negócio. Ele estava experimentando
outras formas de negócios. E foi isso que levou ele à sociedade bíblica. Ele estava planejando trabalhar com venda de Bíblias e livros cristãos. Ele abriu uma livraria e Deus abençoou, né, a sua decisão de mudança, as perdas que ele teve, a sua decisão de deixar todo o seu lucro. E até hoje, esse homem, ele compra e vende Bíblias. Ele conseguiu, com a bênção de Deus, honrando a sua decisão de fazer a sua vontade, de realizar as mudanças necessárias. E agora ele tem o seu negócio, ele está a gente vê um homem muito feliz quando ele chega lá na Trinitariana, né, de estar vendendo, de estar trabalhando com a palavra de Deus, de estar ganhando a sua vida, contribuindo para o reino de Deus. E isso é uma grande alegria para nós também. E é isso que Deus deseja do seu povo. É isso que Deus deseja de nós, uma vida consagrada. Quando nós pensamos em decisões, em mudanças, em planejamentos, o primeiro pensamento que deve vir no nosso coração, pensamento de uma vida consagrada, é fazermos a vontade de Deus. É deixarmos a nossa vontade em segundo plano. Primeiramente, fazermos a vontade de Deus. E que assim seja na vida de cada um de nós. Decida consagrar a sua vida ao Senhor. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, que grande bênção